Bom dia, meus amados amigos e irmãos. Sejam bem-vindos a mais um Pão de Cada Dia, o nosso alimento diário, a Palavra de Deus. Vamos estudar a Bíblia, continuando o livro de Romanos, capítulo 1. Hoje vamos estudar os versos 26 ao 32. Vamos examinar as Escrituras, a Palavra de Deus. Olha o que diz as Escrituras. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens. Em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda continuam a praticá-las. E o pior é que incentivam outros a também fazê-lo. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo. Meus queridos amigos e irmãos, esse é o retrato da nossa sociedade. Esse texto mostra, o resultado das pessoas trocar a verdade pela mentira. O resultado das pessoas trocar a verdade sobre o Deus único pela mentira e adorar e servir coisas, servir a si mesmo, as suas próprias vontades, em lugar de fazer a vontade do Criador, em lugar de adorar o único Deus verdadeiro. Então, por essas pessoas rejeitarem conhecer o único Deus verdadeiro, o único Deus Criador, por elas rejeitarem a sua misericórdia e a sua graça essa, meus queridos amigos, que levaria a humanidade à pureza, à santidade, daria vida e abundância. Levaria os homens novamente à imagem de Deus. Essa graça maravilhosa é um presente para nós. E se eles aceitassem, quem aceita, eles teriam o caráter regenerado, seriam restituídos à presença do Deus Altíssimo. Mas infelizmente, se eles rejeitam essa única fonte de graça e salvação, eles escolhem ser súditos do inimigo. Eles escolhem um lado deles, e o lado é fazer as suas próprias vontades, é seguir as orientações do inimigo de Deus. E quando eles fazem a própria vontade, eles estão sendo guiados por Satanás, o destruidor. Porque é ele que envenenou a nossa carne com o pecado. A nossa natureza carnal está infectada pelo vírus do pecado. As nossas tendências, as nossas paixões, nossas vontades, é tudo em busca pelo prazer. A nossa mente é enganosa, o nosso coração é enganoso. A nossa carne clama por prazer, por satisfação dos nossos desejos. Enquanto o Senhor Jesus quer nos transformar, quer nos regenerar. Mas essas pessoas rejeitam a misericórdia de Deus. Elas rejeitam a graça de Deus. E escolhem ser inimigas de Deus. Porque a Bíblia diz que aqueles que escolhem ser amigos desse mundo se constituem inimigos de Deus. Aqueles que amam as coisas desse mundo, eles escolhem servir a Satanás, ser inimigos de Deus.
E infelizmente, a maioria da sociedade tem feito essa escolha terrível. Rejeitado a Deus e a sua graça. Não querem conhecer a Deus. Não querem amar a Deus. Não querem ser orientados por Deus. Não querem que o Deus Todo-Poderoso seja o Deus deles. E Deus não força ninguém a servi-lo, meus irmãos. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que o adorem de coração. Sejam sinceros, que amem Ele de verdade, que reconheça todo o bem que Ele tem feito para os homens, toda a misericórdia e graça que Ele tem tido para com os homens. Então Deus permite que eles vivam como eles querem, fazendo as coisas vergonhosas que jamais deveriam ser feitas. E o resultado de toda essa libertinagem é essa condição degradante da sociedade atual que nós vivemos. Esse é o quadro da nossa sociedade, devido a essa escolha de rejeitar a Deus e a sua graça. E o mundo hoje, meus amigos e irmãos, nós vemos que está infestado de perversidade, pecado, injustiça, homossexualidade, doenças mortais. O resultado de tudo isso, ganância, ódio, invejas, homicídio, guerras, engano, discórdia, maldade, fofoca. O mundo está do jeito que o diabo gosta. Por isso que a palavra de Deus diz, o mundo jaz do maligno. Está sendo guiado pelo maligno, está sendo orientado e doutrinado pelo maligno. As pessoas rejeitam e odeiam a Deus, como Satanás também odeia a Deus. Elas são orgulhosas, insolentes, caluniam e até perseguem aquelas pessoas que ainda fazem a vontade de Deus, aquelas pessoas que querem servir a Deus, que querem vencer o pecado. E o mais triste de tudo é que todos os dias elas inventam novas maneiras de pecar e afrontar e se rebelar contra Deus. É uma geração, a pior geração de ser humano que nós estamos assistindo e vivendo. É uma geração de filhos rebeldes que desobedecem seus pais, que desrespeitam, desonram seus pais. Homens que não cumprem suas promessas. Queridos amigos, se você volta algumas gerações para trás, você lembra como os filhos, um pai criava 12 filhos, e todos os filhos ali eram obedientes, o pai não precisava nem brigar, o pai olhava para eles, eles já entendiam, já respeitavam e reverenciavam o pai. Hoje, o pai fala uma coisa, os filhos já estão retrucando e gritando com os pais, maltratando os pais, abandonam seus pais, matam os seus pais, espancam os seus pais e mães. E essas são as crianças dessa geração que odeiam tudo o que é certo. Homens que não cumprem suas promessas. Antigamente você chegava num comércio, chegava num lugar, você falava, não, eu dou minha palavra que tal dia... E você dava a sua palavra e assinava ali para aquele comerciante, era o suficiente. Hoje, até no meio cristão, principalmente no meio cristão, as pessoas não confiam mais umas nas outras, e por motivo certo, porque as pessoas não cumprem o que elas falam, não cumprem as suas promessas. As pessoas, os homens não têm mais palavra como os homens de antigamente. Antigamente o homem se preocupava com a sua palavra. Não, eu dei a minha palavra, eu preciso cumprir. Eram homens de verdade. Hoje em dia, a sociedade está degradando a cada dia mais. O homem está insensível a toda maldade. Antigamente você se você visse uma pessoa morta ali, no meio da rua, baleada, morta ali, as pessoas choravam, não precisava conhecer, ser seu parente. Só via muitas pessoas ali ao redor chorando, e falavam, mataram um homem, chorando, e tristes. Hoje o ser humano está insensível. Hoje você vê um homem morto ali, várias pessoas mortas ali, o pessoal está rindo e filmando com o celular e rindo. Ó, vamos filmar o presunto ali, ó, mais um presunto ali, e rindo. Olha só
como o homem se tornou insensível e mau, e como ele está se parecendo com Satanás, com o inimigo, como ele está insensível, não tem mais afeição nenhuma, não tem mais misericórdia. É o que a Bíblia diz. E o amor se esfriou de quase todos. É o tempo que nós estamos vivendo. E por que está acontecendo tudo isso? Porque os homens rejeitam a Deus, inventam novas maneiras de pecar e ainda ensinam, incentivam outras pessoas a fazer o mesmo. Meus queridos irmãos e amigos, as novelas, os filmes, os desenhos, esses são os meios, as ferramentas que Satanás tem usado. Tudo isso, as novelas, os filmes, os desenhos, as séries, tem doutrinado o mundo, tem doutrinado todo mundo aos princípios de Satanás. Estão tornando os homens semelhantes a demônios, insensíveis, violentos, sensuais, perversos. Eles estão sendo influenciados para o mal. E um conselho que a palavra de Deus diz, e eu também repito aqui: tire a televisão da sua casa. Não existe mais você ter uma televisão aberta na sua casa e deixar os seus filhos livres. Tire o celular da mão das suas crianças. Você não sabe que todas as mídias, a televisão, o computador, o celular, até para nós adultos, é uma contaminação tremenda. E imagina para uma criança que está sendo formada agora o caráter dela. Crianças de 2, 3, 5, 6, 7 anos. Os pais estão, para a criança ficar boazinha ali, como uma babá, colocam um celular na mão de uma criança, e a criança vai viajando pelo YouTube ali, e começa num desenho, daqui a pouco um monte de mensagem subliminar, daqui a pouco ela está vendo coisas de adulto. E será que os pais não estão percebendo que eles estão sendo doutrinados no caminho do inferno, no caráter de Satanás? Eles estão presenciando violência, estão ficando insensíveis. Por isso que muitos jovens saem matando um monte de gente aí, porque para eles é normal, é apenas um jogo. É apenas um jogo. É apenas um filme, é apenas uma novela, e a vida real se torna uma novela, para ele um desenho, e nada tem validade, não tem amor, não tem misericórdia. Suas crianças estão sendo doutrinadas por Satanás. Nossas crianças estão sendo destruídas por Satanás dentro das nossas próprias casas, e as pessoas que deveriam proteger essas crianças estão também distraídos e sendo doutrinados por outras coisas, correndo atrás dos ídolos desse mundo, de dinheiro, de status. Nossas crianças estão sendo doutrinadas. Hoje você vê uma novela e assiste, quando as crianças estão assistindo a novela, o que mais passa na novela é o homossexualismo, é um senhor beijando outro homem, mulher com outra mulher, estão pregando e doutrinando as crianças ao homossexualismo. É por isso que hoje você chega com a criança, aí ela já acha que tem direito de mudar o seu sexo, mudar como Deus a criou. E para a sociedade atual isso está se tornando normal. Falam contra isso, são perseguidos, são processados, é homofobia, é transfobia. Meus queridos irmãos, aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos parar? O que vamos deixar Satanás entrar na nossa casa e destruir as nossas crianças? Não deixe o pecado entrar na sua casa. É muita sexualidade, violência, tudo isso que nós encontramos na televisão e nas redes sociais. É claro que as mídias sociais serviu para um grande avanço do evangelho, de coisas boas. Mas se nós deixarmos na mão das nossas crianças, ou se deixarmos ser influenciados por tudo que as pessoas do mal propõem que nós assista, nós seremos transformados à imagem daquilo que nós estamos contemplando.
nós ficaremos insensíveis, como é as características dessas pessoas do mundo atual. Nós nos tornaremos perversos, pecaminosos, enganosos, maldosos, frios, sem amor, porque estamos contemplando o que o mundo quer que a gente contemple. E a gente é moldado pelo aquilo que a gente contempla. Se eu contemplo a Deus, a palavra de Deus, eu sou moldado segundo a palavra de Deus, segundo o caráter de Deus. Se eu contemplo o mundo, eu sou moldado segundo o mundo e as suas paixões. Então, meus queridos amigos e irmãos, esse é o meu alerta que fica para todos. Não o meu alerta, mas o alerta da palavra de Deus. Satanás está destruindo a humanidade. E Satanás está começando cedo, com a próxima geração, com os nossos filhos. E ele tem tido muito sucesso, ele tem arrastado multidões para o inferno. Não se esqueça, meus queridos irmãos, não se esqueça. Hoje você pode escolher fazer o que quiser. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a morte eterna. E todos esses que Satanás tem arrastado com ele receberão a mesma recompensa de Satanás e seus anjos. O fogo, o lago de fogo e enxofre que está preparado para Satanás e seus anjos será compartilhado com todos aqueles que seguem a doutrinação de Satanás. Aqueles que amam as coisas desse mundo se constituem inimigos de Deus. E por ser inimigos de Deus, se tornam amigos de Satanás. E absorvem o seu caráter e se tornam semelhantes a Satanás no caráter. E é isso que está acontecendo com a nossa sociedade hoje. Mas a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, meu querido irmão e minha querida amiga, através da sua graça maravilhosa, por meio do seu Filho Jesus Cristo, é nos tornar participantes da família de Deus. O Senhor nos deu uma graça maravilhosa, nos deu o seu Filho Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sejam aperfeiçoados, todos aqueles que creem em Jesus, e confiam, entregam a sua vontade a Jesus, o Filho de Deus, eles recebem o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas Deus não pode pegar um demônio e colocar no céu. Deus não pode pegar um homem todo maculado por todas essas imundícias que nós citamos aqui hoje e colocar no céu. O céu é um lugar de santos. É para isso que Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Gálatas 4:6. É através do Espírito de Cristo Jesus em nosso coração que Ele começa a nos santificar. E aquele que começou a boa obra em nós há de completar até a sua vinda. Glória a Deus. Deus quer santificar você. Deus quer limpar você de todos esses pecados. Deus quer te dar liberdade através do seu Filho Jesus. Deixa Jesus habitar no seu coração. Se esforce junto com Ele para abandonar os seus pecados. Peça a Deus para que você odeie os seus pecados. Peça a Deus que você ame a justiça, ame a Deus de todo o coração e ame o seu Filho Jesus Cristo. Peça a Jesus para habitar no seu coração e mudar as suas vontades. Ele entende você. Ele passou pela nossa mesma natureza carnal, mas Ele venceu essa natureza sem ceder a nenhum pecado. E por isso Ele não pecou e venceu. E Ele sabe a dificuldade que é. Ele sabe que só mesmo pela graça, só confiando no seu Espírito, nós podemos vencer o pecado e ser livres da lei do pecado, do poder do pecado. Cristo Jesus, habitando em seu coração, santificará sua alma, mudará suas vontades e vai te preparar para morar no céu com Ele. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que esse seja o desejo do seu coração também, porque é o desejo de Deus. Tornar você filho, membros da família real. Vou colocar uma coroa na sua cabeça, umas vestes brancas e tornar você justo, perfeito, imaculado, como filho de Deus é.
Jesus Cristo. Que esse sonho de Deus realize na minha vida e na sua vida. É o meu desejo para você também. Um bom dia e que Deus abençoe o seu dia.